Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Continuando o assunto da lição de escola sabatina, nós iremos tratar hoje sobre um tema que envolve autossuficiência ou autoconfiança. Isso a gente vai tratar baseado em dois episódios, o que deu início à história que nós conhecemos propriamente dita, com o pecado que entrou no mundo, e em seguida sobre a presunção, né, ou a arrogância, ou a soberba de Saul. Só para a gente ter uma noção mais clara, eu aconselharia a vocês a lerem o livro Patriarcas e Profetas, tá? Esse livro aqui você vai encontrar o primeiro capítulo, no caso, o capítulo 3, né, que envolve a tentação e a queda, e depois um outro capítulo chamado A Presunção de Saul. E nesse capítulo ele vai retratar sobre os capítulos 13, 14 e 15, onde naquele momento nós vamos encontrar o início da queda de Saul, que deu continuidade a sucessivas quedas. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Quando acontece aquela queda de Eva lá no jardim, Eva caiu, eu sempre costumo dizer que ela caiu caindo. Ela levou uma queda após outra. E ela saiu caindo de forma sucessiva. Para nós entendermos melhor isso, eles foram orientados, né, o casal, tanto Adão como Eva, a não se afastarem um do outro e que devessem ficar sempre unidos e que tivessem de sobreaviso de que o próprio inimigo ele iria tentá-lo de alguma forma. Foram avisados. Decorrente dessa situação, Eva cai pela primeira vez ao se afastar do seu marido. Eva cai novamente quando ela se aproxima da árvore e vê a serpente que estava voando de uma árvore para outra a se aproximar do fruto proibido ou da árvore proibida. Eva então cai quando ela vai até ali e tem um diálogo com a serpente. Uma outra queda. Eva também cai quando ela começa a ter dúvida da palavra de Deus. Sabe, um outro ponto que a gente pode levar em consideração é que ela sabia que a serpente ou o inimigo de Deus só conseguiria sucesso na árvore proibida. E aí Eva caiu novamente quando ela começa a puxar uma conversa. Eva cai também quando ela chega para quando Eva chega para a serpente e diz assim: é, Deus disse que nós não deveríamos comer nem tocar. Deus não disse que não era para tocar. É tanto que diz o livro Patriarcas e Profetas que a própria serpente colocou o fruto na mão de Eva. Então, quando ela pegou do fruto, aí o texto chega a descrever que ela, a serpente, fez lembrar das palavras de Eva, não palavras de Deus, que não era para tocar no fruto. E quando ela toca, ela sente o peso, ou seja, ela tira o peso da palavra de Deus. Então Eva cai também com isso. Sem considerar, que eu até esqueci de falar, da queda anterior a essa. Porque antes de tocar no fruto, ela chega num diálogo com a serpente e ela fala assim: não, Deus disse que nós não devemos comer da árvore que está no meio. Ela tira o nome da árvore que tinha o nome de conhecimento do bem e do mal. Essa também é uma outra queda. Todas as vezes, irmãos, que a gente começa a diminuir peso na palavra de Deus, a gente cai com isso. E essas quedas levam-nos a uma queda maior. Eva também cai quando Deus diz para ela a seguinte frase: porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Ela chega para a serpente e diz assim: Deus disse que não comesse, e como já falei, nem tocasse, para que não morresse. A expressão para que é uma possibilidade de morrer ou não morrer. E aí então, diante daquela situação, das quedas sucessivas que Eva acaba se deixando levar, ela causa a queda maior. E essa queda maior envolve ao tomar do fruto depois e comer. Antes, como eu falei para vocês, a serpente coloca na mão de Eva o fruto proibido. E ela então, quando pegar, sente-se segurança. E iniciando aqui essa questão dessas quedas sucessivas de Eva, o que a gente leva em consideração é que o próprio livro mencionado, o Patriarcas e Profetas, fala que quando Eva se aproximou, inicialmente, ela sentiu-se um receio, um medo do perigo. Porém, esse perigo que estava, ela se sentiu tão segura, pensando, não, mas eu sei que na verdade isso não vai acontecer. Eu vou dar uma outra continuidade. Então ela deu um outro passo. E nesse passo chegou a ruína que nós conhecemos. Sabe, irmãos, uma coisa que é muito clara aqui. Uma queda inicial, ela abre margem para muitas outras quedas. Ellen White fala também em um referente livro chamado Caminho a Cristo, que um passo errado leva a outro. Então, se eu não quero cair lá na frente, que eu não caia agora.
Se eu não quero cometer adultério, eu não vou começar a uma conversa indecente com ninguém. Eu não vou começar com uma conversa com elogios que não condiz com mulher casada ou com mulher solteira, independente da situação. Existem elogios que devem ser feitos para, especialmente, para pessoas que já têm um certo relacionamento, mas não aqueles elogios. Não falo de você elogiar uma pessoa num bom sentido ou colocar ela num nível de que você está ali cortejando aquela pessoa de forma saudável, mas não com maldade em seu coração. Porque o inimigo sabe aquilo que ele plantou. E quando aquilo não é restrito, irmãos, quando aquilo não é resistido, com certeza aquilo vai abrir margem para outras quedas. Assim foi também com o próprio rei Saul. Quando Saul tivera sido orientado, de acordo com o capítulo 10 do livro de 1 Samuel, que ele deveria guardar ali 7 dias, no dia que completou o 7º dia, Saul, de fato, não mais aguentando, se sentindo pressionado pela situação, ele pega um animal, sacrifica e oferece a Deus. Ele sabia, irmãos, que só quem deveria oferecer esse sacrifício era o sacerdote. E ele, desculpa, embora sendo rei, não tomaria o lugar de um sacerdote. E agora, ele se sentindo autossuficiente, ele se autoconfiando, na verdade, em si próprio, ele se envereda no caminho onde ele dá margem para uma situação degradante. E aquilo vai dando um passo após o outro. É tanto que no capítulo 14, ele faz aquele juramento precipitado. Também no capítulo 14, o próprio Saul, em vez de consultar a Deus antes de ir para a guerra, ele vai consultar para com que se traga ali a arca ou o éfode, de acordo com a tradução, mas era o objeto que, através daquela época, eles utilizavam para intervir ou saber de Deus a sua resposta, como Urim e Tumim, como consultar a arca, ou como consultar através do éfode, né, que era uma vestimenta que envolvia ali o Urim e Tumim. O próprio capítulo 14, aqui no verso 18, ele chega a descrever assim, ó, disse Saul então, traga o colete, ele pediu para que trouxesse. No mesmo verso seguinte, perdão, no verso 19, ele fala assim, não preciso mais do colete, ou seja, não preciso mais da arca, não preciso mais consultar a Deus, eu vou a si mesmo. E então, ele se envereda nesse caminho. No capítulo 15, tem aquela questão onde o próprio Samuel diz a ele que ele não deveria poupar nenhum dos amalequitas, matassem todos, tanto os animais quanto os seres humanos. O que é que Saul faz? Ele também cai naquela situação onde ele preserva os amalequitas, preserva o rei Agag e os melhores animais. Então, assim, aquela queda inicial de Saul não ter esperado Samuel para com que o seu reino confirmasse, levou a quedas sucessivas posteriormente, que acabou causando uma queda maior. E essa queda maior foi quando ele consultou a feiticeira, foi quando ele matou ali os sacerdotes, né, do Senhor. Então ali foram uma série de resistências, tudo por causa da sua desenfreada autossuficiência, se achar confiante demais. Sabe, irmãos, o próprio Paulo descreve assim, aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia. A nossa vida tem que ser de inteira submissão ao Senhor. Eu tenho que estar constantemente buscando dele o seu auxílio, buscando dele a sua direção e confirmar cada dia a sua palavra. Por isso que Paulo falou na carta aos Coríntios, andamos por fé e não por vista. E eu aqui apelo ao seu coração. Não permita com que você caia naquilo que aos seus olhos aparenta ser uma coisa inofensiva, para que você não abra margem para as quedas posteriores. Porque o diabo, ele é especialista em fazer isso. Ele sempre estimula-nos a uma queda aparentemente sem importância para aquilo que vai levar com mais prioridade, ou melhor, com mais piora para a nossa vida. Por quê? Se eu hoje cedo as quedas pequenas, que aos meus olhos não parece ser algo gigante ou algo problemático, isso me faz resistir ao Espírito Santo. E quanto mais eu resisto ao Espírito Santo, mais o diabo consegue terreno, mais ele consegue domínio. E eu apelo aqui ao seu coração que você peça de Deus discernimento e que não sejamos autossuficientes, autoconfiantes, confiar em nosso conhecimento, em nossa força, sabe? Como o próprio texto sagrado fala, não diga em teu coração, a força do meu braço conseguiu isso ou aquilo, antes te lembrarás do Senhor. Que a gente nunca se esqueça, irmãos, do Senhor. É o que Saul fez, é o que lamentavelmente Eva fez quando ela pisou na palavra de Deus, e é o que acontece com todos aqueles que se acham donos da verdade ou capazes de resistir ao mal. Que Deus, portanto, nos auxilie e nos conceda a sua presença e o seu Espírito,
para que vençamos com Ele as nossas dificuldades. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, pedimos a Ti, Senhor, que nos conceda força e discernimento suficiente para que saibamos não cair nas ciladas do inimigo, principalmente aquelas que aos nossos olhos parecem inofensivas. Pedimos a Ti, Senhor, nos abre a mente e o coração e nos dá forças para perseverarmos em Tua santa e boa palavra. Dá-nos, ó Deus, esta bênção, perdoa nossos pecados e nos livra do poder do mal, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Deus conceda a você forças e discernimento para viver sempre na santa, boa e agradável vontade do Senhor. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe você. Até logo.